A gente estudou as propriedades do grau de uma aplicação e a gente quer estender agora esse conceito à interseção entre uma aplicação e uma subvariedade. Em particular, veremos como definir o número de interseção de duas variedades compactas e orientadas de dimensões complementares de uma variedade orientada, tá? De fato, a gente aplicará essa construção do número de interseção para definir o número de Euler de um fibrado vetorial de dimensão n sobre uma variedade também de dimensão n. Vai ser simplesmente a autointerseção da seção nula. E de fato, quando a gente aplica essa construção ao fibrado tangente, obtemos a característica de Euler. No final da aula, estudaremos algumas propriedades da característica de Euler de uma variedade. Então, vamos considerar, tá? O nosso objetivo é definir números de interseção, vamos considerar Mn subvariedades orientadas e fechadas de um espaço-ambiente W de dimensão m mais n, tá? Ou seja, a soma das dimensões das duas variedades coincide com a dimensão do espaço-ambiente. Vamos considerar também que as nossas subvariedades não têm bordo, tá? E suponha que M é compacta e que F, definida em M com valores em W, é uma aplicação diferenciável, tá? Que F é transversal a N, tá? Tudo bem. Então, a gente pode definir agora, para os pontos que estão na pré-imagem de N, eh, o conceito de ponto de tipo positivo e ponto de tipo negativo. Tá. A primeira coisa que podemos perceber é que a pré-imagem de N é uma variedade de codimensão igual a codimensão de N em W. Tá? Nossa codimensão de N em W é o Mzinho, tá? É uma variedade de codimensão, o Mzinho é uma variedade de dimensão igual a esse Mzinho, é uma variedade de dimensão zero. Então, temos que essa pré-imagem é uma variedade de dimensão zero fechada e é uma variedade compacta. Então, a pré-imagem de N é simplesmente um número finito de pontos, tá? Ok. Agora a gente pode considerar a aplicação diferencial de f em x, é uma aplicação do espaço tangente a m em x no espaço tangente a w em f de x, e aqui a projeção natural no quociente. O fato de que a nossa aplicação f seja transversal a n no ponto x é equivalente a dizer que a composição de fato é um isomorfismo. Tá? E a gente tem aqui uma orientação natural, porque a gente tem uma orientação em W, a gente está assumindo, claro, que W é uma variedade compacta orientada a sem bordo, tá? E também temos uma orientação em N, porque N é uma subvariedade orientada. Isso induz, tá, uma orientação no quociente, tá? É simplesmente o truque de considerar uma sequência exata curta, e se temos dois fibrados que são orientados, o terceiro também é orientado. Tá, então vamos dizer que x é de tipo positivo se esse isomorfismo aqui preserva a orientação. É de tipo negativo se inverte a orientação, tá? Então, no caso em que preserva a orientação, escrevemos que o índice de Fn em x é igual a 1, e no caso em que a orientação é invertida, escrevemos que Fn de x é menos 1. Tá? E podemos definir agora a interseção de f e n como a soma dos índices de Fn em cada ponto x da pré-imagem de n. Tá? Como já foi mencionado, esse conjunto é finito, e aqui estamos somando uns e menos uns, tá? A gente vai obter dessa maneira um número inteiro, tá? Então, a gente definiu o número de interseção entre a aplicação f e n. E temos esse teorema que lembra as propriedades do grau. Se temos duas aplicações infinito
de M em W, que são homotópicas e transversais a N, então a interseção de F com N é igual à interseção de G com N. A gente não vai dar uma prova explícita a esse teorema, porque de fato a gente essencialmente já fez a prova, tá? Vamos imaginar que temos uma situação em que F e G são aplicações de M em W e essas duas variedades têm a mesma dimensão. E o N, de fato, é um ponto. Tá, então, o que quer dizer que F é transversal a Y? Simplesmente que Y é valor regular. E o que seria Fn? Simplesmente o grau de F para o valor regular Y. Então, o que a gente aqui tem para esse caso particular é que sabemos que a interseção de F com N vai ser um invariante nessas condições porque a gente já mostrou esse teorema para o grau, tá? A gente já mostrou que se temos duas aplicações sem infinito que são homotópicas e que compartilham um valor regular, então o grau dessas aplicações para o valor regular é o mesmo. E a prova, no caso que estamos considerando, vai ser feita da mesma forma. É uma prova completamente análoga, então não vamos fazer os detalhes. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente faz para o grau, a gente pode definir a interseção de f com n para f sendo uma aplicação contínua de m em w. Tá? A única coisa que a gente precisa fazer é deformar um pouquinho a aplicação para que seja uma aplicação sem infinito, uma utópica f, e calcular a interseção nesse caso. Agora podemos definir a interseção de subvariedades. Ou seja, vamos considerar o caso em que a aplicação é uma inclusão de uma subvariedade M na variedade W, tá? E a gente define a interseção de N e M, tá? Como a interseção da inclusão é N. Claro, para isso a gente precisa que a M seja compacta, tá? O que é fácil ver é que a gente tem, por exemplo, se temos M N e queremos estudar o número de interseção em um ponto X que pertence à interseção de M e N, o que a gente pode considerar é B, uma base orientada, ou seja, uma base que tem orientação certa, uma base, ou seja, o que a gente pode considerar uma base de o espaço tangente a M em X com orientação de B igual a ômega, onde ômega é a orientação de M. E aqui podemos considerar a orientação θ. E a gente considera uma base B' que seria uma base do espaço tangente a N em X com orientação igual a θ, tá? E a união dessas duas bases, pela transversalidade, é uma base exatamente do espaço tangente a W em X, tá? Então, o que acontece é que o ponto, isso aqui é igual a 1, o ponto é positivo, se somente se a base ordenada B' tem de fato a orientação que será alfa de x, onde alfa é a orientação de W, tá? Essa é a maneira. Claro, se vocês consideram duas variedades compactas e invertem a ordem, aqui a gente tem que inverter a ordem das bases, tá? Considerar B' B. E para passar de uma base a outra, de B' a B'B, vocês precisam fazer eh, M vezes N permutações, tá? M vezes N transposições, de fato, com os elementos da união de B e B', e por isso o número de interseção é comportado desse jeito. O número de interseção de Mn vai ser menos 1 elevado a M vezes N, onde M, o Mzinho e o Nzinho são as dimensões, vezes o número de interseção do N maiúscula e o M maiúscula. Claro, para isso a gente precisa
que ambas sejam compactas, tá? Porque para definir esse número precisamos que a M seja compacta, tá? Tá. Uma propriedade é que se F é uma aplicação de M em W, que homotópica é uma aplicação cuja imagem não contém nenhum ponto de N, então a interseção de Fn é zero, tá? Isso é porque a interseção de Fn vai ser igual à interseção de G e N, mas como G não contém na sua imagem nenhum ponto de N, essa interseção é zero, tá? Em particular, se vocês consideram como variedade ambiente R, N mais M, tá? E consideramos duas variedades, tá? Vamos considerar aqui, na verdade, que deveria ser NM. E temos que M é compacta, claro, que é uma coisa necessária para definir o número de interseção. O que acontece é que é igual a zero, porque é bem simples definir, é bem simples, desculpa, perturbar a M para não ter interseção com N, tá? Por exemplo, a gente poderia, considerando uma contração, fazer o M de diâmetro muito pequeno, quase um ponto, e levar esse ponto para a vizinhança de algum ponto que não pertence a N, tá? E dessa forma a gente consigue mostrar que como M é homotópico ao M chapéu e a interseção do M chapéu com N é claramente vazia, o número de interseção de M e N, a interseção de M e N, vai ser igual a zero, tá? Mas não é verdadeiro que se a gente tem que a interseção de F com N é igual a zero, isso necessariamente implica que a aplicação F é homotópica a uma aplicação cuja imagem não contém pontos de N. E aqui temos um exemplo, tá? Aqui temos a N, tá? E aqui temos a M, e essas duas subvariedades, cada uma delas tem dimensão 1, a soma das dimensões é igual a 2, que é a dimensão da superfície que estamos considerando, tá? E o negócio é que a gente não pode conseguir deformando continuamente que essas duas subvariedades tenham interseção vazia. Sempre vão ter alguma interseção. Mas se vocês olham para a interseção, tá? De M com N, essa interseção vai ser a interseção, a soma dos números de interseção nos pontos de interseção x e y. Aqui temos o x e aqui o y. Tá. Se vocês olham para o número de interseção em x, vai ser menos 1, tá? Porque aqui temos dadas as orientações de M e N, tá? E para ir de M para N, precisamos ir na direção horária, que é a direção negativa. Então, aqui temos menos 1. Se olharmos para o ponto Y, tá? Podemos desenhar aí as orientações. Então, temos assim, e a de N vai ser assim. Se vocês olham na direção em que, ou seja, vamos de M para N, aqui estamos indo na direção anti-horária. Parece que estamos indo na direção horária, mas que estamos olhando desde o lado errado. Então, estamos indo na direção anti-horária e, de fato, o que acontece em consequência é que o índice aqui vai ser igual a 1. Então, a soma desses dois índices é zero e o número de interseção de M e N é igual a zero. Tá. Vamos considerar agora um caso particular de interseção de subvariedades. Seja assim um fibrado vetorial orientado de dimensão n sobre uma variedade compacta e orientada M também de dimensão n, tá? Então, definimos o número de Euler, que seria a interseção da seção nula do fibrado vetorial com ela própria, tá? No espaço ambiente dado por E. Tá, isso aí faz sentido porque essas duas subvariedades têm dimensões complementares. Como a dimensão do fibrado vetorial é igual à dimensão da base, o que acontece é que a dimensão do espaço total é exatamente duas vezes n. Então, a definição
faz sentido. Como é que a gente pode calcular esse número, tá? Então, podemos considerar x uma seção, tá? Do nosso fibrado vetorial que seja transversal a M, tá? Isso aí não é difícil. Aí vocês têm que uma seção é uma aplicação x de M no espaço total, tá? Tá que quando vocês consideram a composição de x e p, o resultado é a identidade de E, tá? É simples assim. Claro, a gente pode, usando os resultados conhecidos de densidade e de transversalidade, encontrar x chapéu muito próxima de x, é de fato homotópica a x, tá? Tá que x chapéu é transversal à seção nula. O único problema, claro, é que isso aí não precisa ser uma seção, tá? Mas a gente, nesse caso, considera a composição de x chapéu e p. Claro, se a gente está considerando x chapéu muito próximo a x, por exemplo, né, como a gente está trabalhando no caso compacto, tanto faz a topologia fraca ou a topologia forte, o que vai acontecer é que x chapéu composto com p vai estar muito próximo da identidade. Em particular, tá? Isso aqui vai ser, quando x chapéu é muito próximo a x, vai ser um difeomorfismo, porque o conjunto de difeomorfismos é um aberto. Então, podemos supor que isso aqui é um difeomorfismo. Será que podemos chamar de H? E agora é só definir, esse difeomorfismo vai estar muito próximo da identidade, e a gente só precisa definir essa composição. Vai estar ainda muito próximo de x e é uma seção. Então, a gente pode, usando transversalidade, essencialmente considerar uma seção que é muito próxima da seção nula, no nosso caso, tá? A gente poderia aqui começar, por exemplo, com a seção nula, e que é transversal à seção nula, tá? Ok. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente considera um ponto onde a nossa seção é nula, tá? A nossa seção X é uma carta de fibrado vetorial orientada, tá? Onde x sub 0 pertence ao domínio da carta. Então, vamos considerar a aplicação seguinte. A gente tem x que envia U, tá? No espaço total do fibrado sobre U. Aí vocês consideram a carta que vai enviar essa restrição de si a U em U vezes Rn, tá? E consideramos a projeção na segunda componente. Tá? Temos dessa forma uma aplicação entre U, que de fato é um subconjunto aberto de uma variedade de dimensão n, e Rn. Daí temos que a interseção de x, o número de interseção de x e m no ponto x sub 0 vai ser o grau de f sub 0 em x sub 0. É só conferir a definição. E se U é um aberto de Rn, isso aí seria simplesmente o sinal do determinante da matriz jacobiana de f sub 0 em x sub 0, tá? Se é positivo, consideramos que é 1, se é negativo, menos 1, tá? Então, o que obtemos é que, como é claro que a nossa seção X é de fato homotópica à seção nula, que a homotopia é simplesmente considerar t vezes x, quando t varia entre 0 e 1, tá? Para 1 vocês têm x, para 0 vocês têm a seção nula. Então, por essa razão, temos que esse número de Euler do fibrado, que é a autointerseção da seção nula,
é igual à interseção de x com m. Em consequência, é a soma para as singularidades de x dos graus dessas aplicações f sub i no ponto x sub i. Claro. Para cada ponto x sub i, que é uma singularidade no nosso campo de vetores, a gente constrói uma aplicação f sub i, tá? Desse jeito, e simplesmente temos que somar os graus dessas aplicações, das f sub i, no ponto x sub i. Tá? E dessa forma, obtemos o número de Euler do fibrado. Tá. Se for o caso de que o conjunto singular é vazio, então, claro, aqui é uma soma vazia e temos que o número de Euler do fibrado é zero, tá? Vamos considerar agora o fibrado tangente a uma variedade. Tá, como o fibrado tangente tem a mesma dimensão do que a variedade, podemos definir o número de Euler do fibrado tangente, tá? E vamos chamar a esse número de Euler do fibrado tangente a característica de Euler, tá? Essa característica de Euler está bem definida mesmo se M não é orientável. Algo que acontece é o seguinte, quando a gente tem o fibrado tangente, tá? Temos uma sequência exata, tá? Que seria, aqui colocamos o fibrado tangente, aqui a restrição a M do fibrado tangente ao espaço total do fibrado tangente. Aqui colocamos o fibrado tangente a M, tá? Aqui temos a diferencial, ou seja, outra vez si, e aqui zero. Tá. Em essas condições, a gente pode dar uma orientação a esse fibrado, mesmo se o fibrado tangente não é orientável, porque a gente pode considerar uma orientação local. Tá, então, se a gente fixa uma orientação localmente de si, considerando aqui a mesma, damos uma orientação. Se a gente considera a orientação oposta, como aqui também estamos considerando a orientação oposta, então temos que isso define a mesma orientação aqui. Isso quer dizer que esse fibrado, de fato, a restrição a M do tangente a E é de fato um fibrado orientado. Tá? De fato, todo o espaço tangente a E é orientável, porque as fibras do fibrado E são espaços contráteis. Então, a gente poderia estender a orientação aqui a todo E. Tá? O que acontece agora é que isso permite, por exemplo, definir o índice de um campo de vetores em um ponto sem problema. Tá? Qual é a característica de Euler? Tá? É a autointerseção da seção nula no espaço tangente. Mas a gente pode considerar um campo de vetores que seja transversal à seção nula. Tá? Por exemplo, próximo à seção nula, mas isso aí não é verdadeiramente necessário. Tá? E aí, o que temos é que, para saber se, vamos supor que estamos no caso em que temos que M é orientada. Tá? Então, quando é que esse número em um ponto é igual a 1, em um ponto singular? Bom, é igual a 1 se a gente considera aqui B uma base orientada do espaço tangente a M em X, então se B, que pode ser considerada também como um subconjunto do espaço tangente a E em X, porque B está contido, porque M está incluído em E, se o conjunto formado por B é a diferença no ponto X do campo de vetores aplicado a B, isso aí tem uma base bem orientada, ou seja, com a orientação certa, uma base orientada do espaço tangente a E no ponto X. Tá, tudo bem.
Mas agora vocês têm que perceber que aqui a orientação está bem definida, mesmo, tá? Se a gente, aqui temos x, que é um ponto que está na seção nula, tá? Isso aqui está bem definido, mesmo se M não é orientada. E claro, o negócio é que se vocês mudam a orientação de M, aqui vocês têm que mudar, considerar uma base com a outra orientação e aqui também, mas em essa base ordenada, tá? É uma base precisamente pela transversalidade, em essa base ordenada, como você está mudando de orientação aqui e aqui, o que acontece é que a base ainda tem a mesma orientação. Ou seja, esse índice não depende para nada da orientação de M. Em particular, isso quer dizer que a gente pode definir a característica de Euler de M, mesmo no caso em que M não é orientado. Tá? Podemos usar a seguinte notação, porque é uma notação que é usada frequentemente. Chamamos ao número de interseção em x sub 0 de xm o índice de x em x sub 0. E o que a gente viu é que quando x é um campo de vetores que é transversal à seção nula, a característica de Euler é simplesmente a soma dos índices do campo de vetores. Bom, aqui eu coloquei em todos os pontos, porque o índice nos pontos não singulares é assumido sempre como sendo igual a zero, tá? Então, temos essa fórmula, característica de Euler igual à soma dos índices. O índice é invariante por diffeomorfismos, tá? Isso aí é essencialmente claro da definição, tá? Mas é invariante mesmo por diffeomorfismos que preservam orientação. Desculpa, por diffeomorfismos que invertem orientação, tá? Porque a ideia é essencialmente a mesma que no caso anterior. A gente vê que mesmo que o diffeomorfismo inverte orientação, no final estamos em uma situação em que tem uma inversão e uma outra inversão, essas duas inversões vão se anular e o índice, mesmo que a gente considere um faça uma mudança de coordenadas que inverte a orientação, mesmo assim vai continuar sendo o mesmo. Tá, aqui a gente está considerando um resultado que no fundo já vimos, que se temos um campo de vetores, onde U é um subconjunto aberto de Rn, x sub 0 é um ponto singular, tá? E x é transversal ação nula do espaço tangente a Rn no ponto x sub 0, 0. Então, o índice, nesse caso transversal, é simplesmente o sinal do determinante da matriz jacobiana do campo de vetores. A gente sabe que pela transversalidade, isso aqui vai ser uma aplicação linear invertível, então, determina de fato uma matriz em qualquer base inversível e a gente considera esse determinante, é o sinal do determinante, tá? O índice é simplesmente o sinal desse determinante. Tá, a gente pode usar essa ideia para calcular a característica de Euler desse N. Tá tudo bem. Então, vou dar aqui a ideia. A gente considera a esfera de dimensão n. E na esfera de dimensão n podemos colocar um campo que é chamado de campo norte-sul, tá? Que é um campo em que as trajetórias saem todas do norte para chegar ao polo sul, tá? Tá? Esse campo tem duas singularidades, que são o norte e o sul, tá? Não tem mais. E o que acontece é que esse ponto aqui é um ponto de repulsão. Então, a gente pode considerar um campo tal que em coordenadas locais vai ser simplesmente x, vai ser, vai ser o campo radial, tá? O campo radial é um campo em que as trajetórias são as retas passando pela origem. Tá. No outro ponto,
No polo sul, as trajetórias entram. Então, vocês consideram simplesmente menos esse campo que a gente considerou aqui, menos o campo radial. Tá? Para esse campo, as soluções seguem sendo as retas, mas agora as trajetórias vão para a origem e não, como no caso anterior, saem da origem. Tá? E agora vocês podem calcular os índices. O índice no Polo Norte, tá? Isso aqui vai ser o índice no Polo Norte do campo de vetores x, mas o índice no Polo Sul do campo de vetores x. O índice no Polo Norte, tá, você tem que considerar a diferença, tá, desse campo de vetores, mas considerado como aplicação, a aplicação à identidade, a diferença vai ser a identidade. Então, a identidade preserva a orientação e aqui vocês têm um 1. Aqui, quando vocês consideram o campo de vetores como aplicação, desculpa, é menos a identidade. Mas o determinante de menos a identidade, como a gente está em dimensão n, menos 1 elevado a n. Então, esse índice vai ser, de fato, menos 1 elevado a n. E a característica de Euler é a soma. Tá? Característica de Euler da esfera de dimensão n é 1 mais menos 1 elevado a n. Em particular, vocês têm esse corolário. Todo campo de vetores em uma esfera de dimensão par tem um ponto singular. Por quê? Porque se vocês têm uma esfera de dimensão par, tá? A característica de Euler vai ser igual a 2. Tá? Mas tudo bem. Se vocês têm um campo de vetores em singularidades, se x é um campo de vetores de uma variedade compacta M, campo de vetores sem singularidades, bom, é claro que a característica de Euler é igual a zero. Tá? Porque vocês têm que essa seção é transversal à seção nula, porque não intersecta a seção nula. Em consequência, a gente só precisa claro, contar a interseção de x com m. Tá? Porque isso acontece sempre. Né? A interseção, a autointerseção da seção nula é sempre a interseção de qualquer campo x com m. Porque todos os campos são homotópicos à seção nula. A gente já viu isso aí. Tx é a homotopia entre o campo nulo, que é a seção nula, e o campo x. Então, se vocês têm um campo sem singularidades, a característica de Euler é zero. Então, se a característica de Euler é distinta de zero, todo campo possui no mínimo uma singularidade. Vamos mostrar agora um resultado legal, que se a gente tem duas variedades em bordo compactas e orientadas, a característica de Euler do produto é o produto das características de Euler. Tá. Então, primeiro vamos considerar X um campo de vetores, tá? Que é em M, tá? Transversal à seção nula, ok? E vamos considerar um campo Y em N, também transversal à seção nula, mas claro, agora a seção nula do fibrado tangente a N. Tá, podemos definir um campo de vetores que podemos chamar de x vezes y, tá? Que em um ponto xy de m vezes n vai ser simplesmente o primeiro campo de vetores aplicado ao ponto x e aí o campo de vetores y maiúscula aplicado ao ponto y. Tá? Aqui a gente está usando que o espaço tangente a m vezes n é igual ao espaço tangente a m vezes ao espaço tangente a n. E daí essa expressão faz sentido. Tá. Então, o que acontece é que x vezes y, tá? É transversal, também
a seção nula, tá? Se quiser, a gente pode escrever assim: esse campo de vetores é transversal a M vezes N, a seção nula do fibrado tangente a M vezes N, tá? E aí, qual é o conjunto de singularidades de x vezes y? Claramente é o conjunto de singularidades de x vezes o conjunto de singularidades de y, tá? E o que acontece é que se a gente quer considerar o índice em um ponto x sub 0, y sub 0 para o campo de vetores x vezes y, tá? Esse índice vai ser o índice em x sub 0 de x vezes o índice em y sub 0 de y, tá? Isso aí não é nada difícil de conferir, tá? É simplesmente porque, essencialmente, no produto as duas componentes estão separadas. Então, claro, se vocês têm que x e y localmente têm matrizes com determinante positivo, tá? Quando vocês colocam essas matrizes, vocês têm a matriz associada a x vezes y vai ser uma matriz diagonal por blocos com dois blocos de determinante positivo. Então, o determinante seria ainda positivo. Se vocês têm uma delas positiva e a outra negativa, um bloco tem determinante positivo, outro negativo, então o determinante da matriz total é negativo, tá? E essa fórmula aí é razoavelmente simples. E agora, o que a gente tem é que a característica de Euler de M vezes N vai ser o número de interseção de x vezes y com M vezes N. Isso aqui é a soma para xy. Bom, na verdade é que como o conjunto singular de x vezes y é o produto dos conjuntos singulares, é a soma para x no conjunto singular do primeiro campo e y no conjunto singular do segundo campo do índice do campo produto no ponto x, y. Uhum. Mas aí vocês têm que esse índice é de fato, é de fato o produto dos índices. Então, simplesmente vamos obter a soma de índice do primeiro campo no ponto x vezes o índice do segundo campo em y. E isso aí é a soma para x no lugar singular do primeiro campo do índice do primeiro campo em x vezes a soma para y no lugar singular do segundo campo do índice para o campo y maiúscula no ponto y. Isso aí, por definição, é simplesmente o produto da característica de Euler de M e a característica de Euler de N, com o qual a gente obtém o resultado. Agora vamos ver uma propriedade interessante, que quando a gente consegue uma variedade orientada e compacta, com bordo vazio, um fibrado vetorial orientado de dimensão n, tá? Tem número de Euler igual a zero sempre que n seja ímpar, tá? Então, a razão desse resultado é a seguinte: a gente considera x uma seção do nosso fibrado, tá? Que é transversal à seção nula. E a gente agora vai calcular, ou vai comparar, no mínimo, a interseção de x com a seção nula e a interseção de menos x com a seção nula. Tá? O que acontece é que qualquer campo de vetores é homótopo ao campo de vetores nulo. Então, em particular, x e menos x são homótopos, então essas duas interseções são iguais. Tá?
Tudo bem, mas como é que a gente sabe quando a gente calcula xm em um ponto x sub zero, como é que sabemos se isso aqui, por exemplo, é igual a 1? Tá, a gente já viu, consideramos B uma base bem orientada do espaço tangente a M em X, tá? E isso vai ser igual a 1 se, eh, quando a gente considera a seção, tá? A base formada do, do, do espaço tangente, tá? Ao espaço total do fibrado no ponto X. Se a base formada por B é pela imagem, pela diferencial de B, é bem orientada, tá? Tudo bem. Mas suponha que isso acontece, que vocês têm que esse valor é igual a 1. Quando a gente substitui por menos x, o que vai acontecer é que todos os vetores aqui vão mudar de sinal. E tem n vetores. Então, a orientação, quando mudamos x por menos x, vai se multiplicar por menos 1 elevado a n. Tá? Se é 1, vai ser menos 1 elevado a n mais 1. E se é menos 1, vai ser menos, bom, se é 1 vai ser menos 1 elevado a n, e se é menos 1 vai ser menos 1 elevado a n mais 1. Então, como isso acontece, tá? Então, a gente tem que isso aqui é a soma para os pontos singulares dos números de interseção. E aqui temos a mesma coisa. Os pontos singulares de x e menos x são os mesmos. E agora, cada vez que aparece um número de interseção em um ponto x, o número de interseção de menos x m em x é menos 1 elevado a n pelo anterior. Então, aí vamos ter menos 1 elevado a n vezes o número de interseção de x e m. Tudo bem. Mas claro, aí você tem que o número de interseção de x e m é menos 1 elevado a n vezes o número de interseção de x e m. Se n é ímpar, deduzimos que o número de interseção de x e m é zero. Em consequência, a característica de Euler da variedade, bom, o número de Euler do fibrado, para ser mais preciso, então, não é a característica, porque não é necessariamente o fibrado tangente, o número de Euler de si vai ser igual a zero, tá? Então, quando a gente está no caso compacto e orientado, tá? E a gente considera um fibrado orientado, quando a dimensão do fibrado é ímpar, o número de Euler é sempre igual a zero. A gente viu que quando temos um campo de vetores que é transversal à seção nula, então a característica de Euler da variedade é a soma dos índices do campo de vetores nos pontos singulares. Mas essa fórmula, a priori, é uma fórmula para uma situação bem especial, só em presença de transversalidade. A gente não tem, por enquanto, uma fórmula semelhante, mesmo para o caso de singularidades isoladas, porque uma singularidade, mesmo que seja isolada, não precisa que o campo de vetores seja transversal à seção nula nesse ponto. Então, o que vamos fazer na próxima aula é estender a definição do índice para o caso de singularidades isoladas, tá? E ver que, mesmo assim, a fórmula que diz que a característica de Euler é igual à soma dos índices vale. Essa fórmula é chamada fórmula de Poincaré-Hopf. Muito obrigado pela sua atenção.